na sua casa aí, preparando a sua ceia. Tomara que você tenha se levantado, mesmo que você esteja embrulhadinho aí com seu cobertor, mas que você possa prestar atenção nesta palavra. E a gente ouve a palavra, irmão, né? A gente começa a refletir a palavra, e Deus começa a revelar para nós. E a gente vê tudo que está acontecendo aí. E às vezes nós colocamos a culpa no governo, a culpa nesse, a culpa naquele, mas a culpa é nossa, né, irmãos? Olha a situação que está aí, mas o povo parece que não está nem um pouquinho preocupado. E Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Muitos homens querendo usar Deus, mulheres querendo usar Deus, são as profecias caindo por terra. E o Senhor continua nos amando de uma forma especial. Ele vai apertando, apertando, mas é para o nosso bem, é para que nós possamos reconhecer. É como aquele pai que tem um filho rebelde, e às vezes ele precisa de bater, puxar as orelhas, colocar no castigo, até que aquele filho possa entender que o pai está fazendo para ele, não é coisa ruim, é para o bem dele, é para o próprio bem. Às vezes a gente apanhava lá no interior, hoje não pode nem bater no filho, né? E às vezes o pai falava, ó, se você fizer de novo, você vai apanhar de novo. Se você não fizer, você nunca mais vai apanhar. Pai não bate em você porque quer, é porque precisa. E realmente, vocês vendo, né, quem são da minha idade aí, que eu já vou, agora o dia 10, 71 anos de idade, sabe disso. No passado não tinha as coisas que tem hoje, tanto roubo, tanta coisa que está acontecendo aí, meu Deus do céu. Quantas coisas estão acontecendo na sociedade, irmãos. O homem perdeu totalmente as rédeas, né? Perdeu a direção. Pai de família hoje não pode mais ter nem autoridade sobre o filho, porque não pode bater, pode repreender. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado. Mas tudo isso, irmãos, está se cumprindo na palavra de Deus. E nós vamos ver essa palavra aqui, irmãos, vamos ver que hoje, no dia de hoje, não é diferente. Não é diferente. Tudo que aconteceu lá está acontecendo hoje. É só você depois parar um pouquinho, meditar, e vocês vão ver isso. E Deus não quer, irmãos, que nós venhamos pagar o preço que aquele povo pagou. Ele quer o melhor para mim e para você. Então é tempo da gente falar a verdade. Às vezes ela dói um pouco, né, irmãos? Mas depois você passa lá uma salmoura, passa um álcool, arde um pouquinho, mas depois ela fica bem. Mateus 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram: Por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe:
porque vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não os lhe é dado, porque aquele que tem te dará em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, compreende com o coração, e se converta-se aos que cure. Mas bem-aventurado vós, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram o que ouvisse, e não ouviram, e escutai-vos, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vendo o maligno arrebata, e que não foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca duração é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, eis que ouve a palavra, mas não cuida deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado na boa terra é que ouve e compreende a palavra e dá fruto, de um e produz outro 60 e outro a 30. Amém? O tema é o semeador. O semeador. Senhor Deus, estamos hoje aqui, Pai, num dia especial. O dia que nós estamos diante da Sua palavra, aprendendo a cada momento, Senhor. E o Senhor conhece, o Senhor sabe que o mundo jaz no maligno. O maligno ele está dominando cada dia mais. Mas o Senhor está falando conosco hoje, que nós não podemos deixar de semear a semente, Pai. É tempo de semear a semente. Muitos estão parados. Muitos, ó Deus, por causa dos acontecimentos, deixaram de semear, deixaram de falar. E nesta manhã o Senhor vem trazer essa palavra para nos despertar, Senhor. Porque esse é o tempo mais apropriado, Senhor, de semear a semente. Nós sabemos que é difícil, meu Deus. Assim como foi difícil no seu tempo, na sua época, hoje também é difícil. Porque o maligno está aí, Senhor. Ele está roubando, ele está arrancando essa semente. Mas nós não podemos desistir, não podemos parar, Senhor. O Senhor nos chamou como semeador. O Senhor confia, Senhor, em cada um de nós, Pai.
porque há muitas vidas que precisam ser salvas, que precisam ser alcançadas, e elas só vão ser alcançadas através de mim, através da sua igreja. E a igreja parece que está dormindo, está desligada, está parada, mas o Senhor vem trazer o despertamento, Deus, e eu tenho que falar aquilo que o Senhor mandar. Aleluia, porque em breve o Senhor vem buscar a tua igreja, Pai, e essa igreja precisa estar preparada. Nós temos que levar algo para apresentar, Senhor, aleluia. A noiva precisa ter algo para apresentar para o noivo. Nos ajuda, Senhor, a semear essa semente, meu Deus. Nos dê graça, nos dê força, assim como o Senhor conseguiu, o Senhor foi até o final. Mesmo entre acusações, aflições, aleluia, açoite, até lá no final, Senhor. Ah, meu Deus, quando está lá na cruz do Calvário, o Senhor ainda semeou a semente, pedindo ao Pai que eu perdoasse aquele povo. Oh, aleluia, eu creio que aquela semente, ela caiu em muitos corações ali, Senhor, e que nós possamos, oh Pai, nesta manhã, Senhor, tomar esta palavra para cada um de nós, porque o Senhor nos chamou como semeador, e o Senhor espera algo de nós, Senhor, porque quem vai fazer a colheita é o Senhor naquele dia. É o Senhor que vai fazer a colheita, e é o Senhor que vai recompensar os trabalhadores, os semeadores. E por isso o Senhor está despertando a igreja, porque o Senhor tem algo especial reservado para nós. Mas se nós não fizermos, Senhor, nós não vamos receber. Por isso você que está em casa agora, ouve esta palavra. Você é o semeador. Você pode hoje levantar, e hoje na hora do seu almoço, da sua refeição, você pode falar esta palavra. E o Senhor vai dar crescimento, o Senhor vai abençoar de uma forma especial. Senhor Deus, toma a direção, me dê sabedoria, Pai. Não deixe eu falar de mim, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar de uma forma muito especial aos nossos corações. Te pedimos, em nome de Jesus, fique conosco, Senhor. Amém. A igreja pode assentar. Graças, irmãos, que Deus, na semana passada, Deus tinha me dado esta palavra. E eu achei essa palavra interessante. Eu falei, acho que é para quarta-feira. Mas de repente ela sumiu. Eu ainda abri a Bíblia, procurei, meu Deus. Mas irmãos, é Deus que faz. Aí Deus me revela outra palavra, na quarta-feira, é ministrado outra palavra. E já, quase que em seguida, Deus então agora me volta essa palavra. Diz: a palavra é para a Santa Ceia, é para o meu povo que vai estar reunido para ouvir. Porque este povo que eu conto, eu preciso é deste povo, eu chamei este povo, eu separei este povo, é com este povo que eu quero tratar com este povo. Olha, irmãos, a importância da palavra. Quem somos nós, irmãos? Tão falhos, tão fracos, pecadores. Mas Deus tem um zelo especial por nós. Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus conta conosco. Ainda que o mundo não dá nada para nós, ainda que alguém não dá nada para nós, mas nós somos importantes para Deus. Não é qualquer um que Deus escolhe. E nós somos escolhidos, separados por Deus, para fazer esse trabalho. Eu sei que é difícil, irmãos. No passado, quando Jesus começava a ministrar a palavra, aos grandes sacerdotes, fariseus, escribas,
até mesmo dos judeus, eles não aceitavam a palavra. Esse aí, diz que é rei dos judeus, esse que vai salvar, esse. Ainda Jesus fazendo milhares de milagres, Jesus fazendo coisas tremendas, irmãos, mas quando ele começava a falar, logo alguém já pegava pedra, e eles não queriam saber da palavra. Por isso que os discípulos perguntou: mestre, por que o senhor prega em parábolas? Diz: olha, vocês estão ligados, vocês entendem a parábola, mas eles não estão interessados na palavra. Eles não aceitavam Jesus. O que eles queriam era destruir. Desde o primeiro momento que Jesus começou a ministrar a palavra no coração deles, já era para Jesus, porque eles tinham medo de perder o lugar, de perder o dinheiro, de perder a posição que eles tinham, e eles faziam tudo o contrário. Jesus terminava de pregar ali, umas pessoas aceitavam, maravilhavam, mas encontravam um camarada desse aí, e o camarada aí arrombava aquela semente. É isso aí, rapaz, você é um mentiroso, isso aí é isso, isso aí é aquilo. Continuava, irmão, servir-os da maneira deles, e não aceitavam. Por isso que Jesus pregava por parábola. Eles ouvem, mas eles não estão nem um pouquinho preocupados. Eles estão vendo os milagres acontecer, mas para que é o diabo. Quantas coisas que Jesus fazia diante deles na hora, mas daqui a pouco ele estava. Por isso que ele está falando da semente. Mas só que Jesus continuava, irmãos. De repente ele aparecia lá em Jerusalém, até o seu discípulo fala: mestre, cuidado mestre, se for for lá vão te matar. Não, mas eu preciso semear lá, eu preciso continuar. E como é, irmãos, que a palavra entrar no coração deles, se eles não queriam, se eles não aceitavam? E será que hoje é diferente, irmãos? Hoje não é diferente. Mesmo em tudo que está acontecendo, e aí a gente fala: olha, vamos para a igreja, gente, é tempo de buscar a Deus. Olha, está se cumprindo a palavra, não vamos perder tempo. Mas aí cadê, irmãos? Na hora é mesmo, você viu um frio desse aí, o calor lá nos Estados Unidos, coisa que aconteceu há mais de 100 anos, coisa que não aconteceu, está acontecendo. Irmãos, será, irmãos, que nós não entendemos isso, irmãos? Não vou dizer para vocês se é daqui 10 anos, 20, não sei, quem sou eu para dizer? Se nem Jesus sabe, quem sabe é só o Pai. Mas o que Deus está falando hoje, irmãos, é que é para nós continuar a semear. Pastor, mas eu já falei com ele, e sabe, já falei com ela, eu já tentei, mas continua, irmãos. Uma hora essa semente vai cair em uma terra fértil, uma hora vai dar fruto, e a recompensa virá, irmãos. Ainda que o mundo jaz no maligno, ainda que há tantos deuses, tantas coisas, irmão, neste mundo, mas nós estamos aqui, na presença do Deus Todo-Poderoso, e Ele está dizendo: ide, semeai. Ainda há muita terra, aleluia, que precisa da semente. Nós somos a terra, irmãos, a terra está aí, irmãos, aleluia. E a gente vai preparando a terra. Lá seu filho que está lá, situação difícil, né? Aí você vai falando, né? Vão aproveitando as oportunidades, vai preparando essa terra. Quando a semente entrar, penetrar, vai acontecer algo.
E você sabe disso, nós sabemos disso, que é difícil. Às vezes você vai, você fala com a pessoa na hora, eu vou sim, vamos na igreja lá, Deus gosta de você, Deus te ama, Ele morreu por você, eu preciso e tal. Aí daqui a pouco já o inimigo já encontra outra pessoa lá, já põe na vida daquela pessoa lá, já, igreja, negócio de crente, que tá vendo o que está acontecendo aí? Se Deus fosse bom, não acontecia isso, e vão roubando, sabe, irmão? O inimigo está aí. Mas não importa, irmãos. O que importa é nós semear. A recompensa, ela virá naquele dia. Agora, se nós ficar de braços cruzados, dizer, não adianta, Deus, não adianta, eu já falei, eu já orei, não adianta. Adianta sim, irmão, porque aqui está a palavra, irmãos. E o Senhor falou, vocês têm que agradecer, porque olha, quantos gostaria de ver que vocês estão vindo o quê? Vindo o próprio Jesus, aleluia, vindo a salvação diante deles. Quantos profetas do passado que falou a meu respeito, e não tiveram o privilégio que vocês têm de me ver, de ouvir a minha voz. Irmãos, é um privilégio que nós temos, irmão, de estar aqui diante da palavra de Deus, irmãos. Isso é um privilégio. Bem que o pessoal, com esse frio acho que eu não vou não. Irmão, é um privilégio, irmãos, nós estar na presença do Rei, ouvindo a voz de Deus, aleluia, dizendo semeia, trabalhe, aleluia. Porque naquele grande dia vai vir a recompensa, irmãos. Já pensou, irmão, o trabalhador, como eu nasci na roça, você começou a olhar para o vento, para a chuva, para a geada, vou semear não porque vai chover, é perigoso matar a semente, eu não vou semear porque senão o passarinho vai chegar lá, vai comer a semente, eu não vou semear porque está muito seco e vai estragar a semente, como é que seria, irmãos? O mundo estaria morrendo de fome, irmãos. Mas graças a Deus que o semeador ainda está lá, com chuva, com frio, de uma maneira ou de outra ele está lá semeando na terra, e por isso nós estamos aqui nos alimentando. Só que Deus está falando de uma semente espiritual, uma semente de salvação, de vida, irmãos. E vocês sabem a dificuldade que é. Vocês sabem. Os irmãos que saem na praça pregando aí, leva tomatada na cabeça, e as pessoas xingam, as pessoas, mas vocês estão ali, irmãos. E às vezes eu vejo até meio crente criticando, esse cara é louco fazendo um negócio desse aí, isso é escândalo. Não, irmão, ele está semeando. A pessoa passa lá, o pessoal está não, mas às vezes, uma sementinha cai naquele ouvido ali. Essa, irmãos, é a palavra que Deus hoje está falando. Nós temos semeado, irmãos. Como que nós vamos colher se nós não semear? Vai chegar um momento que nós vamos começar a passar fome, sede da palavra de Deus. Mas se nós semearmos, Deus ele vai suprir a nossa necessidade e não vai faltar nada para nós. Há uns dias desses atrás, para os irmãos entenderem o que é a semente, encontrei um grupo de pessoas em lugares espaçosos assim, e lá tinha uma irmã que ela foi aqui da igreja, está desviada, passando uma situação difícil. Tinha outra senhora com ela, tinha uns rapazes, um dos meninos até eu conheci. E que vai, minha irmã, tal. Eu sabia que o filho dela estava preso. E eu perguntei dele, melhorou um pouquinho, depois aprontou de novo, está preso de novo, e eu preciso de ir lá visitá-lo, tal. E a gente foi conversando, falei, irmã, Jesus te ama, irmã, volta,
Você viu o que aconteceu? Você saiu, e a sua filha? Ih, pastor, minha filha saiu, foi lá pagar na tia, lá arrumou um camarada lá, tá uma coisa terrível, nunca mais veio aqui. O senhor está vendo, irmão? Volta para Jesus. Ainda disse, ó, quando você for visitar o seu filho lá, me avisa. Se a irmã quiser que eu vou, tem que colocar o número da identidade lá, tem que estar lá no hall, né? Tá, quando ele chamar lá, você tem que apresentar, tem que encostar lá. Eu vou, irmão, eu gosto muito daquele menino, ele nasceu aqui na igreja. E comecei a conversar com ela, os outros já estavam querendo ir embora, já estavam meio, já meio bicudo, e eu falando de Jesus ali para eles ouvirem. E ela diz, falei, só lembra da outra vez que nós conversamos, né? A senhora falou que, pastor, está tão difícil, né? Ainda agora tem que visitar o filho lá e tal. Aí a outra senhora que estava do lado, falei, minha querida, você também precisa, né? Para Deus te abençoar. Ela diz, pastor, eu sou devota de Aparecida. Eu sou devota da Aparecida. Falei, filha, mas eu vou dizer algo para você, Aparecida não salva. Quem salva é Jesus. Foi Jesus que morreu por mim, por você, por cada um de nós. Foi Ele que sofreu naquela cruz. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor. Só Ele salva. Só Ele salva. A mulher, olha, presta bem atenção no que ela falou para mim. O que, pastor? Você está falando que a mãe de Jesus nos salva? A mãe de Jesus. Falei, irmã, espera aí, tem alguma coisa errada aí. A senhora disse que é devota de Aparecida. Mas Aparecida é a mãe de Jesus? Falei, irmã, espera aí, não tem nada a ver. Aparecida foi uma imagem que os pescadores acharam lá no rio. Skelly enrolou lá na rede e tal. Aí acharam ela bonita, fizeram lá uma casinha para ela, disse que ela fez lá os milagres, e está aí arrastando multidões de pessoas. Só que ela não salva. Eu provo para você dentro da palavra que ela não salva. E nem Maria também salva. Maria sim é a mãe de Jesus, não é Aparecida. Está vendo as coisas? Vocês estão vendo, irmão, como é que o diabo ele mexe, ele confunde. Tem gente que está, sabe, para deixar de Deus, para deixar as coisas de Deus para trás e seguir esses ídolos, essas coisas que estão aí. Irmãos, Deus está mandando falar a verdade. A verdade é essa, irmãos. A moça ficou confusa, ela para assim e falou, minha querida, a mãe de Jesus, Maria, ela foi escolhida para trazer Jesus ao mundo, o Salvador. Eu creio que era uma mulher fiel ao Senhor, por isso ela foi escolhida. E ela foi virgem só até o nascimento de Jesus, pois ela teve relação com José, teve filhos. Jesus teve os irmãos, eu provo para você. E ela ficou espantada. Eu falei, agora tem uma coisa, nem Maria e nem Aparecida salva. Quem salva é só Jesus. Vocês estão vendo, irmãos, como está o mundo, irmãos? E a moça ficou indignada, ela ficou meio, sabe, ficou meio atormentada. Eu falei, filha, estão te ensinando errado. Maria é uma, Aparecida é outra. Mas eles fazem uma confusão tão grande, sabe? Uma mistura Aparecida com Maria, e Maria com Aparecida, e assim por diante. Um é devoto desse, outro é devoto daquele. Por quê, irmãos? O mundo jaz no maligno. Mas aquela semente que eu semeei ali, irmãos, em nome do Senhor, eu creio que alguma coisa aí aconteceu. Ei, filha, procura a igreja, procura ler a palavra, procura entender. Você está vendo a confusão que você está fazendo aí? E aí os rapazes ficaram olhando assim, né? Aí a irmãzinha já, não, pastor, quando eu vou eu te aviso, tal, para você ir lá. Eu falei, eu vou, irmão, com prazer.
Irmãos, vocês veem a situação que está aí fora. Se o povo de Deus, nós que conhecemos a palavra, nós que lemos a palavra, pelo menos aqui no culto a gente lê a palavra, está do jeito que está, parado, desanimado, você vai em tudo quanto é lugar. Ô irmão, vamos fazer uma visita aí na casa. Pastor, esse tempo aqui e tal. Mas aí você vai no mercado que está lotado, você vai na feira que está lotada, você vai na condução que está lotada, nada vai te fazer mal. Mas se for para fazer uma visita, já tem tanta desculpa. Não, pastor, não dá para fazer visita porque. Não, irmão, se você se preparar direitinho, será que você vai se contaminar? E você está indo em nome do Senhor, você está semeando a semente, irmãos. E às vezes há pessoas que, quando me procuram, eu falo a verdade, as pessoas se remungram para lá, para cá, fica remoendo, falo, querido, não adianta, quem salva é só Jesus. Não é o padre que salva, não é o pastor que salva, não é o pai de santo, não é a mãe de santo, não, é Jesus que salva. Eu não estou dizendo que é eu que salvo, estou falando que é Jesus. E não adianta, irmãos, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que Deus está falando, semeia essa semente. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas vão repunar, como no tempo de Jesus, e pegavam pedra até que mataram Jesus, mas durante os 3 anos Ele não deixou de falar a verdade. Os discípulos falaram, mestre, não vai lá não, mestre, cuidado, mestre, eles vão te matar, mestre, opa, estou fazendo a vontade do meu pai mandou eu semear, eu estou semeando a palavra. E os discípulos, aqueles que creram, irmãos, continuaram a semear. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, irmãos. Foi aquela semente que eles semearam, que estamos aqui, e Deus está falando que há muitas vidas que precisam dessa semente, mas nós estamos de boca fechada, irmãos, esperando pelo irmão, esperando pela irmã. Não, Deus está falando com você, faça você, quando tiver oportunidade, vai e faça. Não me importa, irmãos, se aquela semente vai dar fruto ou não, esta é com Jesus. Ali para aquelas pessoas ficaram me olhando, meio zangada, a moça saiu balançando a cabeça, sem entender, a confusão que ela estava envolvida. A outra desviada, eu falei, filha, ainda há tempo, não tem nada perdido não, mas você precisa voltar. Longe do Senhor, irmão, com o Senhor já é difícil, imagina longe do Senhor. Ou você que está em casa aí, que está ouvindo, você que tem depositado a fé nesse ídolo, carregado nas costas, que tem sacrificado, hoje Deus está falando contigo, quem salva é Ele, é Jesus que salva. Creia nesta semente, creia nesta palavra, procure aí a Bíblia Sagrada, se esses deuses que você está servindo salvam você. Quem te comprou foi Jesus, foi Ele que morreu pela minha vida, pela sua vida. Honra e a glória dada ao nosso Deus. E Deus está falando, desperta, povo meu, desperta, meu povo, desperta, aleluia. Não tenha medo não, irmãos. Ai, pastor, mas se eu falar, ele vai ficar com raiva de mim. Não importa, irmãos. É Jesus que vai responsabilizar, irmãos. Se nós tivermos medo de cara feio, irmãos, como é que faz? Tem pessoa que você nem começa a falar, cara. Meu pai saía do serviço, passava na casa da minha mãe, que é lá na Moca, era pertinho da Alpargata. Quando ele me via, ele saía lá para fora. Lá de fora ele ficava só olhando. Ele tinha uma janela
baixo, daquelas casas antigas, e eu vi ele lá do outro lado, às vezes conversando com alguém, ele parado. Aí depois ele entrava, te abraçava e tal, mas eu não aceitava orações, dizia: eu nasci católico, eu vou morrer católico. Minha mãe pegava a roupa dele, a fotografia dele, ia na igreja pedir oração. Tinha igreja que aceitava, orava, tinha igreja que às vezes não fazia esse trabalho, mas minha mãe estava ali. Deus só estava lá olhando, irmãos. E de repente Deus faz uma obra tão grande que meu irmão, que bebia tanto que já estava doido, já estava dando tapa no ouvido, dando tapa nas pernas, que estavam os mosquitos no ouvido dele, que alguém estava amarrando ele, viu um buraco, ele enfiava o dedo lá, disse que tinha uma aranha lá, estava, sabe, mais do que doido. O pessoal fala: tem que internar esse camarada aí, porque tinha que tirar as facas da cozinha, porque ele viu uma fotografia, alguém lá, um quadro, o cara quer me matar, ficou, mas minha mãe ali perseverando, pedindo oração, orando, falando. E de repente Deus ouve, de repente Deus fala: ei, dona Arminda, agora é minha vez de agir. Eu já dei o testemunho para vocês aqui, né, irmãos? De repente eles aceitam ir no culto, e naquele culto, naquele dia, os dois foram salvos. Meu pai ainda ficou, acho que uns 15 anos na igreja, até ele partiu com 93 anos de idade. Nós sempre dizíamos: meu pai não tem jeito, meu pai, o coração do meu pai é duro demais. Meu pai não aceita oração, ele disse que nasceu católico, vamos morrer católico, ele não aceitava, meu pai talhando daqueles, sabe, irmão? Tem imagem de tudo quanto é lugar. E ele aceitou Jesus primeiro do que muita gente que a gente não imaginava. Mas por quê, irmão? Porque a semente estava sendo semeada lá, irmãos, aleluia. Deus estava lá regando, e de repente a terra ficou preparada e a semente cresceu. Meu pai passou a ser diácono da igreja, meu irmão passou a ser presbítero da igreja, irmãos. Meu irmão está lá hoje, até hoje está lá para a igreja. Meu pai está lá na glória com Deus. Minha mãe está lá, vai fazer 98 anos, venceu essa grande batalha, semeou a semente. É isso que Deus está falando hoje, irmãos. Não tenha preguiça, não tenha medo. É tempo de semear, irmãos. Mas estão falando aí de que é Deus que está culpado disso, que Deus não está vendo isso. Não importa, irmão, semeia a semente. Olha, Ele morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você está de pé porque Jesus ama você, porque Jesus comprou você. A gente está vendo aí o inimigo aproveitando, né, irmãos? Entrando ali, entrando aqui, roubando ali, roubando aqui. Mas nós temos mais semente. Aleluia. O celeiro de Deus está cheio, irmãos. Basta você abrir, ó, o celeiro aqui, ó, e semear. Você sabe onde eu preciso semear. Você sabe. Glórias ao nome do nosso Deus. Irmãos, essa é a palavra que Deus, Ele deu ao meu e ao seu coração. Vamos colocar de pé para nós ver a palavra da ceia, irmãos, que a hora já foi. Mas bendito seja o nome do Senhor. Você vai encontrar muitas pessoas que vai falar que é devoto desse, que é devoto daquele, que é devoto da como eu falava. Mas aí você diz: olha, irmão, você pode ser devoto de quem for, mas quem salva é só Jesus. Se você não deixar essa devoção aí se agarrar com Jesus, você vai ficar para trás. A gente tem que ter coragem, irmão, mostrar, provar dentro da Bíblia Sagrada. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Tem gente que sabe de cor e salteado. Mas você que está em casa aí, leia junto conosco, medita junto conosco, guarda essa palavra,
Bate no peito hoje, diga: Senhor, eu vou ser um semeador. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, e vai fazer na vida das pessoas que você vai semear essa semente. E tem pessoas lá tristes, chorando, em vez de você lá ajudar, você vai lá, leva para o boteco, como eu fazia. Vamos tomar um ali, cara, que vai passar, isso aí, mandava a pessoa pagar com a mesma moeda. Não, irmãos, não se paga o mal com o mal, paga o mal com o bem, e o resto Deus faz. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julguemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não o junteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Aleluia. Pode assentar. Jesus, colocando no coração de Paulo, em uma dessas cartas que era escrita ao anjo da igreja. Paulo estava lá preso na sua casa, não podia sair, mas ele podia orar, podia pregar para as pessoas que iam lá. E Tiquito era o mensageiro, levava a mensagem das igrejas, e ele lia e mandava-se a resposta. E com certeza, irmãos, essa igreja, a resposta não era muito boa, o povo estava muito rebelde. E Paulo então, ele orava, e o Senhor então colocava as palavras no seu coração. E nesta manhã, irmãos, esta carta está sendo lida para nós que estamos aqui, para você que está em casa. É uma responsabilidade muito grande, irmãos, para participar do corpo e do sangue de Cristo. É preciso nós examinar a nós mesmos, que as pessoas que às vezes estão erradas, mentindo, fumando, bebendo, brigando, adulterando, e acha que ninguém está vendo, aí chega na igreja, toma sua ceia de boa, irmão. Mas só que naquele grande dia, irmãos, por isso que a Bíblia diz: há muitos que estão dormindo, há muitos que estão mortos, está na igreja, mas está morto. Aí, irmãos, está dormindo. Quem está dormindo vai ver o que, irmão? Vai lá na casa da pessoa que estiver dormindo lá, você pode orar, cantar, depois de terminar, nunca mais vai acordar. Você viu aí, rapaz, o culto, que bênção, que Deus. Que isso? Está dormindo, irmão. Como aquele povo lá do passado, Jesus ele pregando, não está nem aí, irmão. A preocupação deles era de continuar no lugar deles, era continuar roubando, era continuar
fazendo do jeito deles, né? Na lei. Nós aqui somos da lei, qualquer coisa aqui a lei manda e tal. E não tinha esse amor no coração. E Paulo veio escrever. E uma coisa importante, irmão, nesta mensagem, quando você medita, é que os discípulos muitas vezes eram meio medrosos, às vezes eles se escondiam, mas a partir daquele momento, irmãos, que eles participam daquela ceia que simbolizava o corpo e o sangue de Cristo, algo aconteceu na vida daqueles homens, que eles foram transformados. Pedro, quando ele foi fazer a primeira ministração, Pedro era aquele camarada que era meio, né? O negócio dele era na espada, ele era um crente bem diferente, áspero. Ele disse: eu vou pregar. Quem sabe os irmãos falaram: não vai prestar. Pedro, o que será que Pedro vai falar? E Pedro, com autoridade tão grande, porque ele tinha participado do corpo, do sangue de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que quase 5.000 almas ao total aceitaram ao Senhor. Irmãos, e aceitar Jesus naquela época era tão difícil, irmãos, porque havia lá uma mentira. Os soldados foram pagos, junto lá com os sacerdotes, para eles mentir e falar que roubaram o corpo de Jesus. E agora, irmão, você pregar contra uma mentira dessa e falar: não, ele ressuscitou e ele vem buscar a sua igreja. Irmãos, não era fácil não, irmãos. Além de ter que enfrentar os sumos sacerdotes, os fariseus, outros e outros que estavam lá, e enfrentar uma mentira tão grande naquela época. Tanto é que hoje, em Jerusalém, lá muitos judeus hoje aceitaram Jesus, hoje são igreja. Quando eles aceitam, eles passam a ser igreja. Mas quantos lá, irmãos, que não crê em Jesus, estão esperando Jesus, ainda está esperando aquele Jesus que foi lá para eles: não é nada, não, qualquer um que apareceu aqui. Aí sim, na grande tribulação, é que Jesus vai vir montado no cavalo e falou: opa, agora que vai entrar lá na batalha, no Armagedon. Mas vai lá hoje pregar. É difícil a cabeça deles, porque aquela mentira está lá até hoje. Até hoje está lá fixada. Não, que Jesus ressuscitou, não. Roubaram o corpo dele aí. Vocês viram a dificuldade, irmãos? Mas mesmo assim, irmãos, eles foram semeando a semente, e aquela igreja foi crescendo. Aquela igreja foi crescendo, que chegou até aqui, irmãos. E quantas das vezes o adversário tentou parar aquela igreja? Se você começar a ver a história da igreja, você vê quantas das vezes sumiram com o livro da lei, Depois teve um rei lá que achou, aí leram e ficaram apavorados, e o rei mandou buscar socorro lá na profetisa. Ela diz: olha, essa é a verdade da palavra, mas você que está preocupado, não vai acontecer nada com você, fica tranquilo que seu reinado vai ser uma bênção. Mas tudo vai acontecer, e tudo aconteceu, irmão. Cada vez que o diabo levanta, ele é derrotado. É que tem coisa que não mostra, mas muitos vídeos aí você já viu, que no carnaval aí que passou aí, botaram aquele demônio lá todo pomposo lá em cima lá, e Jesus arrastando lá, sendo apanhando. Só que antes daquela escola sair de lá, pegou fogo na cabeça daquele bicho lá, e ele saiu de lá de cabeça baixa. Nem lá ele conseguiu vencer Jesus, porque Jesus é maior, irmãos. Nós vencemos as pelejas porque Ele é maior, e nós estamos com Ele. E é a Ele que nós servimos, irmãos, e é a semente dele que nós temos que semear, que Ele vem buscar a sua igreja. Mas se você deixar essa semente morrer no coração, daqui a pouco você está também lá, sendo devoto desse, daquele, seguindo outros aí. Irmãos,
O mundo, irmãos, o inimigo está tomando conta do mundo de uma forma tão grande. Vocês viram aí, passou no jornal várias vezes aí. E por que a seleção do Brasil não tinha um número 24? Porque o 24, sabe, no bicho é o viado, né? Fizeram, abrir processo. Ei, que negócio é esse? Quer dizer, nós queremos mandar em tudo aí. Nós estamos. Irmão, se bobear, ele quer mandar em tudo. Porque o inimigo está ali, ó, jaz no maligno. Mas nós temos que semear semente diferente. Nós não podemos, irmãos, compartilhar com essas coisas, irmãos. Nós não podemos estar de acordo. Nós não podemos ir lá combater, mas você não está de acordo. Se alguém falar para você, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Meu negócio é com Jesus. Você viu aí, rapaz? Você tem que provar lá, porque que é isso, irmão? Não provar nada, irmão. Amém, igreja? Desperta, igreja. Deus está falando, desperta, povo meu. Por isso que ele diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E os últimos serão os primeiros. Se nós começar a bobear, irmãos, nós vamos ficar para trás, e aqueles que vierem depois de nós lá, e crer, acaba pegando nosso lugar. Quer perder o seu lugar lá na glória? É só você ficar de boca fechada aí, e fazer como essa estava aí. Sou devota, bateu no peito. Você é devoto, querido, só que não vai resolver nada. Não salva você não. Naquele dia tu vai ficar sozinho, não vai para o inferno.